Europa agora sofre também com propostas como, por exemplo, comer insetos, substituir a proteína animal por uma proteína formada por uma massa de insetos. Você sabe de onde vem o leite? Vem comigo que eu vou te mostrar. Talvez as propagandas tenham feito você acreditar que ele vem de lugares como esse. Mas investigações da MFA, conduzidas na indústria do leite, mostram uma realidade bem diferente. As vacas chamadas leiteiras são submetidas à inseminação forçada e passam por vários meses de gestação para garantir a produção do leite. O que naturalmente deveria ser destinado aos seus filhotes é produzido em larga escala para o consumo humano. Sem que possam alimentar suas crias, as vacas passam a maior parte de suas vidas confinadas em espaços pequenos, sendo ordenhadas por máquinas, até 2 vezes ao dia. É comum que elas sofram com feridas e inflamações nas mamas e nos úteros, o que gera muita dor e pus. Essas são práticas padrões da indústria. É de lugares como esse que vem leite. Será que vale a pena tanta dor e sofrimento por um copo de leite de vaca? Quero convidar você para um desafio: passar 1 semana sem beber leite. Eu já estou há mais de 20 anos. Será que você consegue? Como a própria Bia colocou, nós temos um momento de grande dificuldade do nosso setor de laticínios no Brasil, com essa decisão recente de tentar ajudar a Argentina e, de certa forma, utilizar o Banco do Brasil para financiar essa, ou pelo menos conseguir manter a indústria argentina dentro do mercado internacional, já que eles vivem uma situação sui generis em que não conseguem ter dólares suficientes dentro do país, sequer para honrar o comércio internacional, a balança comercial, e com isso eles não conseguem transacionar internacionalmente. Então, a diretriz que o governo atual no Brasil passa de direcionar aí alguma coisa da ordem de 500, 600 milhões para exatamente 600 milhões de dólares, me parece, mas para exatamente viabilizar essa transação internacional da Argentina com o Brasil. Veja que, de certa forma, a Bia já levantou um aspecto, que isso desequilibra toda a nossa indústria local, mas essas pautas que estão sendo colocadas, elas vão além. Me parece que esse é um fenômeno mundial, não é exclusivo do Brasil. Existe, por exemplo, já que a gente está falando de leite, e nós sabemos que a principal vaca leiteira, a raça mais utilizada para a produção de leite no mundo, são justamente vacas holandesas. É importante a gente lembrar que na Holanda hoje existe um grande movimento contra o agro. Existe um movimento, inclusive, que acabou ensejando uma reação em toda a Europa dos produtores, que esse movimento tenta, à guisa de se preocupar com questões ecológicas, de mudança climática, diminuir a produção em várias das áreas da Holanda, que, para nossa surpresa talvez, ou muitas pessoas no Brasil não sabem, a Holanda é a principal produtora de alimentos para a Europa. Claro que aí tem toda uma expertise dos holandeses, tem toda uma logística, eles têm realmente a capacidade de receber navios e disseminar a produção que eles recebem, processam para toda a Europa, para uma rede ferroviária gigantesca, mas o fato é que eles são produtores e exportadores para toda a Europa de alimentos. E quando você quebra essa cadeia, você tem reflexos terríveis. Então, com a guerra da Ucrânia, nós já temos uma produção de grãos diminuída, nós temos a questão russa, que são a Rússia e a Ucrânia juntos, são os maiores produtores mundiais de vários insumos que são utilizados na Europa, não somente a questão do trigo, mas também de óleos, e tudo isso que está sendo, nesse momento, abalado ali dentro da Europa, agora sofre também com propostas como, por exemplo, comer insetos, substituir a proteína animal por uma proteína formada por uma massa de insetos. Isso já está acontecendo em alguns planos
alguns experimentos pilotos aqui nos Estados Unidos e na Europa, e existe um movimento que tenta atacar justamente a indústria agropecuária. Então, assim como há essa iniciativa em relação ao leite, também há uma iniciativa em relação à carne. E é interessante que esses grupos que estão patrocinando essa pauta são os grupos que entendem que esse tipo de contribuição pode ajudar o planeta, ou a salvar o planeta de uma mudança climática que se avizinha por causa das atividades que geram, né, um aumento de dióxido de carbono. Então, é toda uma narrativa, né, uma versão construída internacionalmente, e esse exemplo aí do Brasil em relação ao leite, ao boicote ao leite, é apenas uma ponta ou um pedacinho do que está acontecendo de excentricidades, né? É mais uma iniciativa que eu poderia chamar de exótica, né? Aqui nos Estados Unidos a gente usa muito o termo woke, que associa-se a essas ideias meio esdrúxulas, né? Principalmente um país como o Brasil, que nós não temos nenhuma dificuldade da produção de alimentos e começamos a dar tiro no pé, criar problemas para a nossa própria indústria de alimentos, que tem sido uma bênção, né, para o mundo inteiro, que a gente tem capacidade de produzir para o mercado interno e ainda tem um excedente de exportação. Lamentável. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.